Fala pessoal, boa noite. Confirmem para mim aqui no chat se vocês já estão me vendo e me ouvindo. Eu entrei aqui e levei até um susto com o número de mensagens que já tinha no chat. Que legal que vocês já estavam interagindo, que vocês já estavam se falando antes mesmo de eu começar aqui. Todo mundo me ouve, todo mundo me vê. Pessoal me dando boa noite, sim, sim. Gente, que legal. Ó, antes que vocês comecem a falar aqui no chat, deixa eu dar um recado importante. Eu falei para vocês lá no grupo, mas é sempre bom ressaltar, né? Caso alguma de vocês esteja com a conexão travando, de repente eu paro de falar ou de repente minha imagem some para vocês, tem um botãozinho escrito aí na tela de vocês, Reconnect. É só vocês clicarem ali que ele vai atualizar sem vocês saírem da sala e aí provavelmente vai voltar, tá bom? Se de repente, vejo bem pequena, eu vou ficar bem pequena, Aline, fica tranquila, tá normal, mas é porque eu trouxe alguns slides aqui para vocês, então eu estou compartilhando o arquivo, tá? É por isso que a minha imagem tá pequenininha aí na tela de vocês. Se por acaso ainda estiver travado, vocês não estiverem me ouvindo mais, ou a tela não estiver mais mexendo, e o Reconnect não estiver funcionando, aí vocês podem sair e entrar de novo pelo mesmo link, tá bom? Fazendo isso, vocês devem então voltar no momento que a aula tiver, tá bom? É normal que para algumas fique travando. A minha internet aqui está com o máximo de sinal, então não tem ninguém mais na minha casa usando a minha internet. Então, provavelmente, se estiver travando, é alguma coisa do seu aparelho ou da sua internet. Eu até fiz a recomendação, né? Quem puder assistir, assista pelo computador, porque o celular às vezes trava mesmo, tá? Ainda mais se você não tiver no Wi-Fi, você tiver nos dados móveis, aí fica bem difícil. Aline, não dá para aumentar minha imagem. Se eu for aumentar a minha imagem, vocês não vão conseguir ver os slides, tá bom? Então é por isso que a minha imagem está pequenininha, mas aí depois que acabar a aula, se vocês quiserem, eu amplio para vocês me verem melhor, tá bom? Quero saber quem está aqui. Eu fiz uma enquete para vocês, vou colocar aí agora, disponível para vocês responderem. Eu quero saber quanto de 0 a 10 você está muito motivada a fazer com que os próximos 10 dias sejam incríveis. Ou seja, que o nosso desafio, né, os 10 dias contra a SOP, faça realmente muita diferença aí no seu dia a dia e no seu tratamento contra a síndrome do ovário policístico. Ah, tô vendo que a maioria aqui tá com a nota 10, mas tem umas aí com nota 7 a 8, nota 9. Gente, que é isso? Vamos se motivar, né? Imagina, ó, eu sempre falo para todas as minhas pacientes e para todas as meninas que participam dos meus desafios. E com vocês não vai ser diferente. O primeiro passo para a gente conseguir tratar de fato a síndrome do ovário policístico é a gente acreditar que a gente é capaz. E para isso a gente tem que estar com a nossa motivação lá em cima para fazer realmente acontecer. Então eu quero ver essa notinha aqui da enquete aumentar, hein? Quem tiver aí com uma nota 7 a 8 ou 9, eu quero que chegue no 10 até o final da nossa aula, certo? A Glenda falou que está tentando voltar ao foco. Tem bastante gente aqui, né, que é dos meus grupos, né? Eu abri a oportunidade também para quem era do 30 a 90 dias contra a SOP e para quem era da turma do Revolução Hormonal de participar do desafio gratuito. E eu tô vendo que tem alguns nomezinhos aqui conhecidos. Sejam também muito bem-vindas. Vocês viram, né, que existem intrusas nos grupos de vocês. Então, vocês não estão sozinhas, tem gente aí que já está na jornada, que entrou e eu tenho certeza que vai poder ajudar muito quem está começando. Essa foi realmente a minha intenção, né, em deixar com que as meninas que já estavam nos grupos, né, nos cursos e nos grupos também fizessem parte aí do desafio gratuito. A Patrícia está perguntando o que é o 30/90. Paty, é um grupo que eu tenho de desafios que é os 90 dias contra a síndrome do ovário policístico. Ele, de fato, não é muito divulgado, eu não falo muito ele nas redes sociais, porque eu só tive uma turma dele até hoje, que é a nossa turma experimental, na verdade, e essa turma começou em dezembro. Então, a gente está entrando agora na quarta semana, né, meninas? Se eu estiver errada, me corrijam. Na quarta semana do desafio, e, por enquanto, não tem inscrição aberta para ele. Mas vocês terão aí a oportunidade, no final dos 10 dias contra a SOP, de migrarem, né, no meu novo produto, que é o Programa de Combate à SOP, que vai ser um programa super completo aí, e que inclusive inclui alguns outros serviços, tá bom? A Karine tá falando, eu sou dela. Amo. Quarta semana, é isso mesmo, né, Ká?
Gente, é tanto desafio que às vezes eu fico maluca. Eu não sei mais em que desafio a turma tá. Eu tenho que voltar na conversa, olhar qual é o desafio para postar o desafio seguinte, sabe? É muita turma, é muito desafio, é muita gente. Mas eu acho que eu tô dando bem conta aí do recado. Quem está no grupo aí, confirme para mim. E eu quero saber também de vocês que estão aqui me assistindo, se tem alguém aqui que não me conhecia, que entrou no grupo sem saber muito bem quem eu sou, qual que é a minha história. Tem alguém aqui que faz parte do grupo 10 Dias contra a SOP, mas não conhece a minha história ainda? Coloque aqui no chat para mim. Quem é dos grupos, né, já deve estar cansadíssima de saber, mas talvez tenha alguém aqui que ainda não saiba quem eu sou e por que eu trabalho com a síndrome do ovário policístico. Por que eu me dedico tanto à SOP de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos para cá. Ó, tem bastante gente que não conhece. Gente, como é que vocês entraram no grupo? Olha, a Érica, Glória, Ana Vitória, Sara, Valéria, Letícia, Patrícia. Caraca! Bom, eu vou contar resumidamente a minha história. Gente, quem já conhece, ó, aproveita esses próximos minutinhos para fazer um xixi, tomar uma água, tal, para vocês não cansarem. Mas eu acho importante quem não conhece saber, né, quem é a Carol Faria, por que essa nutricionista maluca trabalha tanto com síndrome do ovário policístico e por que eu falo de SOP, né, os 4 cantos, ou melhor, as 4 redes sociais. E eu acho interessante vocês conhecerem também um pouquinho da minha jornada, tá? Como todo mundo sabe, o meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista. Eu sou também formada em educação física, embora eu não atue como professora ou como personal. E eu sou também coaching de emagrecimento, formada pela Nutrition Coach no ano de 2016. E foi a Nutrition Coach que acabou fazendo com que eu caísse nesse mundo das redes sociais, do marketing digital, de atender online e tudo mais. Mas a minha história começa muito antes disso, né? Eu tenho 31 anos, vou fazer 32 agora em março. E com 13, quase 14 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Na época, além de ter bastante excesso de peso, eu tinha praticamente todos os sintomas possíveis e imaginários da SOP. Então, eu tinha muita queda de cabelo, eu tinha pouco cabelo, na verdade, então eu já tinha um comecinho ali de alopécia, né, de um pouco de calvície. Eu tinha muita acne, a pele extremamente oleosa, muito pelo. Eu tinha muito pelo na região aqui do pescoço, a ponto do meu pescoço ficar escurecido. Tinha também na lateral do rosto e tudo mais. E eu fui parar na médica, né, na médica ginecologista, porque a minha mãe acabou ficando com dó, né, de mim perante tantos sintomas. Eu sofria muito bullying na escola, então na minha turma, assim, do colégio, eu era a mais zoada de todas, assim, de todos os níveis possíveis e imaginários. E a minha mãe, vendo meu desespero, vendo até minha tristeza, né, acabou me levando na ginecologista dela. Essa ginecologista pediu um exame, pediu um ultrassom abdominal pélvico, né, porque na época eu era virgem, não podia fazer o transvaginal ainda. E o médico santo, né, para não dizer outro nome, que fez esse exame, quando eu estava ali fazendo o exame, ele perguntou para mim o porquê que eu estava fazendo, né, um ultrassom pélvico com tão pouca idade. E aí eu comentei para ele que a minha médica, né, no caso a médica da minha mãe na época, estava desconfiada que eu tinha ovário policístico por conta dos sintomas, né? E aí ele olhou para mim e falou assim: você tem ovário muito policístico. Só que eu não entendia muito bem o que aquilo significava, né? O que era aquele termo, o que era ter cisto no ovário. E aí eu perguntei para ele, doutor, mas o que exatamente isso significa, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, bom, além de todos os sintomas que estão estampados em você, e aí quando ele falou isso, ele falou até com uma certa arrogância, sabe? Eu me senti extremamente acanhada, enfim, fiquei vermelhaça na hora, tenho certeza. Ele falou para mim, além de tudo isso que você está sentindo e que está estampado em você, você também provavelmente não vai ter como engravidar. Você não vai poder ter filhos a menos que você faça um tratamento. Mas leva o resultado, né? Leva o exame para sua médica vai te encaminhar e vai te dar aí o melhor tratamento. Eu saí do médico, gente, completamente arrasada. Por quê? Apesar de eu ter poucos anos, né? Apesar de ter aí 13 anos na época, eu sempre fui aquela criança que brincou com 3 bonecas e falava que quando eu fosse adulta eu ia ser mãe de 3 meninas. Então, esse era meu sonho, né? Eu assisti... Gente, eu cresci assistindo novela mexicana. Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, gente, quem lembra, né, dessa trilogia? E, cara, eu sonhava em ser a Thalia, entendeu? Tipo, a mulher que ia casar ali com o príncipe encantado e ia ser mãe de 3 filhos.
E aí, nesse exame, quando o médico falou isso para mim, aquilo me doeu, assim, profundamente, realmente me preocupou, realmente me deixou extremamente encanada. Eu saí do exame, com uma baita vontade de chorar, não só pela vergonha que eu tinha passado, porque para mim aquele médico estava ali me julgando, né? Tava julgando meu peso, tava julgando também os meus pelos, as minhas espinhas, a minha queda de cabelo e tudo mais. Então eu saí morrendo de vergonha e morrendo de vontade de chorar. E a minha mãe, quando olhou para mim, falou assim: Nossa, o que aconteceu? Ela ficou até preocupada, né? Como que a minha filha entra num exame bem e de repente sai desse jeito? E aí eu falei para ela, eu falei assim: Mãe, o médico falou que eu não vou conseguir engravidar, né? Que eu tenho ovário policístico e que se eu quiser engravidar eu vou ter que fazer um tratamento. E a minha mãe, eu não sei se na tentativa de me acalmar ou se porque ela realmente banalizou aquilo, ela olhou para mim e falou assim: Carol, eu também tenho ovário policístico e ó você aqui, ó sua irmã aqui. Isso aí não tem nada a ver, não encana, né? Desencana com isso. E o pouco caso que ela fez, né, a forma como ela falou, me deixou completamente retraída. Eu não consegui discutir com ela. Eu não quis julgar. E na época, gente, há, sei lá, 17, né, 15 anos atrás, não existia internet como tem hoje. Então eu não tinha onde pesquisar, eu não conhecia, né, eu não tinha informação sobre aquilo. Voltei na médica, né, na ginecologista, levei o resultado para ela. E na esperança de ouvir alguma coisa diferente do que o médico do ultrassom tinha dito, eu tomei outra porrada, porque ela também olhou para mim e falou a mesma coisa que ele. Falou: Olha, você tem ovário policístico, ele está muito micropolicístico para sua idade, seu ovário está muito grande. A gente vai precisar começar um tratamento com anticoncepcional. Eu vou te passar Diane 35. Quem nunca tomou Diane 35 aqui, né? Que tem aí mais ou menos a minha idade, provavelmente deve ter tomado. Vou te passar Diane 35 e a gente vai acompanhando. E você vai tomar anticoncepcional até você decidir engravidar. Quando você quiser engravidar, a gente vai ter que fazer um tratamento. Tipo, desse jeito. Ou seja, ela confirmou tudo que aquele médico estava falando. E eu saí da consulta, assim, o dobro arrasada do que eu saí do exame. Só que eu me conformei, né? Eu era muito nova e estava no início da adolescência, enfim, comecei a tomar o remédio sem discutir, sem, né, querer me contrapor aquilo. Tomei o remédio, Diane 35 por 15 anos, por falar nisso, né, só por um acaso. E eu cresci, né, literalmente eu entrei na fase adulta com isso na cabeça. Eu tenho ovário policístico e eu não consigo engravidar. Eu tenho ovário policístico e eu não consigo engravidar. Eu me repetia isso constantemente. Com o uso do remédio e ao longo dos anos, eu fui melhorando, né, dos sintomas. E quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu tinha 17 anos. Eu não entrei na faculdade de nutrição por conta da síndrome do ovário policístico. Eu entrei na faculdade de nutrição porque um pouco depois disso, desse diagnóstico de SOP, eu desenvolvi anorexia nervosa. Vocês conhecem alguém que tem anorexia? Já ouviram falar desse transtorno? Na anorexia, a pessoa perde o apetite, né? Por isso que chama anorexia nervosa. É falta de apetite em decorrência do sistema nervoso. E aí, com anorexia, eu passei de 86 quilos, que era o meu peso máximo, né? Desde aquela época, até 34 quilos. Então, eu fiquei extremamente magra e debilitada. Com esse processo, esse emagrecimento não teve nada a ver com a SOP, tá? Esse emagrecimento ele aconteceu porque na época eu dançava balé, também sofria bullying, né, por estar acima do peso, e também por todos os aspectos físicos que a SOP já me trazia naquela época. E acabei fazendo uma aposta com uma amiga minha do balé, que quem emagrecesse mais, tipo, ganharia, né, seria melhor e tal, enfim. E aí eu acabei desenvolvendo anorexia. Para quem perguntou a minha altura, né, a Ká perguntou, eu tenho 1,63 e eu já tinha mais ou menos isso na época. Eu até não cresci muito por conta do processo da anorexia e tal. Cheguei aos 34 quilos, fui internada, fiquei hospitalizada, tomei uma bomba de remédios. E ali eu decidi fazer nutrição para ajudar as pessoas que tinham e que desenvolveriam, então, anorexia nervosa. Quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era trabalhar com meninas que tinham anorexia, porque eu queria ajudar essas meninas. Só que o rebote do tratamento, já na faculdade, foi muito grande. E aí eu voltei a pesar 86 quilos, que era um peso muito grande para mim, né? Ainda mais depois de um processo de anorexia. Eu fiquei em torno de 2 ou 3 anos, extremamente magra, e depois, em 6 meses, eu acabei ganhando mais de 34 quilos. E aí acabei me tornando de novo obesa. Com o retornar a ser obesa, eu desisti de trabalhar com anorexia nervosa, porque
ali foi meio que uma paulada no meu sonho de novo, né? No meu outro sonho. Porque uma professora da faculdade virou para mim e falou assim, Carol, quem que vai acreditar em você? Quem que vai acreditar em você sendo nutricionista dessa forma? Então foi ali que eu comecei, né, a sofrer o preconceito da nutrição, né, de ser uma nutricionista acima do peso. Eu estava no terceiro ano da faculdade, já beirando ali os estágios, tinha sobrepeso, né, obesidade, e a minha própria professora, que via o quanto eu estudava, que via o quanto as minhas notas eram boas, que via o quanto eu era boa naquilo que eu queria fazer, não, não deu credibilidade para mim na hora da escolha do meu estágio, por eu estar acima do peso. E aí aquilo me deixou extremamente abalada, extremamente mal. E eu comecei ali a estudar sozinha, né, por conta, assim, fora da faculdade, o papel da alimentação na nossa vida como um todo, tanto na síndrome do ovário policístico, quanto no tratamento da anorexia e tudo mais. E aí, em um ano, eu perdi de novo quase 30 quilos. Eu me formei no ano de 2004, mentira, no ano de 2008, pesando ali uns 60 quilos, mais ou menos. Então eu já tinha perdido, né, quase 30 quilos de novo, só que dessa forma só que dessa vez de uma forma natural, sem uso de qualquer medicamento, sem o transtorno estar acontecendo. Então foi realmente uma reeducação alimentar que eu empreguei para mim mesma, né, estudando e descobrindo o efeito de cada um dos alimentos. Eu comecei a emagrecer e consegui me formar com 60 quilos. A partir dali, eu ainda falava para mim, né, tenho ovário policístico e não posso engravidar. Me formei em educação, aliás, me formei em nutrição e decidi cursar educação física. E aí, na faculdade de educação física, eu conheci o meu marido, né, que é o Luiz. Vocês devem ver ele aí em alguns stories comigo. E aí, eu falei pro Luiz, olha, gosto muito de você, tô apaixonada e tal. Aquele começo de relacionamento, né, que é todo em love e tal. Mas é o seguinte, cara, se você quiser ter filho, eu não sou a pessoa certa, então é melhor a gente parar por aqui, porque eu não posso ter filhos. E aí ele olhou para mim e falou assim, Carol, se você não puder ter filhos, tá tudo bem, a gente adota. E se não der para adotar, a gente faz um tratamento, se não, o tratamento não der certo, a gente adota. Alguma coisa a gente faz, mas não é isso que vai separar a gente. Muito fofo, né? Quem achou a resposta dele linda? E aquela resposta, né? Óbvio que me conquistou. A gente continuou namorando, depois de um ano, até menos de um ano, a gente casou. E aí a gente foi para a lua de mel. Eu usava Diane 35 na época, só que eu estava com a minha alimentação extremamente regrada, eu já estava fazendo atividade física há mais de um ano, né? Certinho, bonitinho ali. Fui para nossa lua de mel e esqueci a cartela do anticoncepcional. E para mim, tenho ovário policístico e não consigo engravidar, não posso engravidar. O que vocês acham que aconteceram? O que vocês acham que aconteceu? Voltei da lua de mel grávida. E aí, foi um choque, né? Mas foi o melhor choque da minha vida. Não foi no momento que eu mais queria, porque a gente tinha acabado de casar. A gente não tinha nem comprado o nosso apartamento ainda, a gente estava morando na casa dos meus pais. E aí eu falei assim, bom, caraca, né? Eu acho que esse negócio deu certo. E isso me motivou a estudar ainda mais o que eu tinha feito, né, no decorrer daqueles anos, que pudesse ter sido o real tratamento para síndrome do ovário policístico, porque não era o medicamento, né? Não era o Diane 35 que estava resolvendo o negócio. Engravidei da Manu, foi uma gestação super tranquila. Eu ganhei muito peso na gravidez dela, o que já era esperado por conta da situação toda da síndrome do ovário policístico. Aumentei mais de 20 quilos durante a gravidez, mesmo comendo certinho, mesmo fazendo atividade física todo dia. A Manu nasceu, né? Nasceu no ano de 2014. Gente, nossa, eu tô muito ruim de data. 2000 e... Nossa, eu não sei que ano minha filha nasceu. 2000 e... Ai, meu Deus. 30 de novembro de 2016. Nasceu em 2016. E aí, quando a Manu nasceu, eu voltei no meu obstetra e falei assim, ó, doutor Otávio, eu tenho ovário policístico. E aí já era o meu médico, não era mais o médico da minha mãe, né? Eu me despedi da médica da minha mãe e eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. Foi ali meio que na época da anorexia. Aí eu voltei, né, no meu médico que estava me acompanhando e que me acompanha. Vocês estão rindo, né? Quero ver quando vocês tiverem 2 filhos, 354 grupos, 1000 alunas, como é que vai ser? A Manu aqui, ó, gente, falando nela. Dá um oi, filha, já que você apareceu na aula mesmo. Nasceu ela, e aí o médico que acompanhou, né, a gestação dela, acompanhou todo aquele processo e tal.
Voltei na consulta pós-parto e falei assim, doutor Otávio, eu tenho ovário policístico e eu preciso de um anticoncepcional, porque eu não quero voltar a ter os sintomas que eu tinha, né, do ovário policístico antes de te conhecer. Porque ele não me pegou nessa época de muito sintoma. Quando ele me pegou, eu já estava com anorexia, então já estava reeducando a alimentação, já não tinha tanto sintoma físico. E aí ele olhou para mim e falou assim, Carol, tudo que você tem que fazer, você já está fazendo para controlar a síndrome do ovário policístico. Eu falei assim, como assim, né, doutor? A alimentação e atividade física, você tem que cuidar de você não tem que ficar tomando remédio. E outra, você tá amamentando, como é que você vai tomar anticoncepcional amamentando? E eu falava assim, doutor, esse anticoncepcional que eu posso tomar, né, que é aquelas pílulas de estrogênio, né, que é próprio para mulher que amamenta e tal, no meu conceito elas eram muito fracas, elas não seriam suficientes para controlar o quadro da SOP. Eu falei assim, doutor, cara, eu não sei o que fazer, né? Ele falou assim, olha, relaxa, falou o que vocês falaram aqui para mim, né? Calma, respira e faz o que você tem que fazer. Continua aplicando tudo que você aprendeu na faculdade na sua própria vida. Eu saí um pouco desconfortável da consulta, gente, eu não vou mentir, não. Porque apesar de eu saber tudo aquilo, eu ainda custava acreditar. E eu ainda tinha muito medo de voltar a ter todos aqueles sintomas. E aí eu fui para minha casa, né? Falei assim, caraca, agora sou eu por eu mesma, né? Eu não tenho nenhuma bengala, eu não tenho nenhuma muleta que era o Diane antes para mim. Agora eu vou ter que fazer o negócio valer a pena. A Manu mamou, né? Exclusiva até 6 meses. Aí quando ela acabou, ela não desmamou, mas ela começou a introdução alimentar, eu já não estava amamentando de forma exclusiva. Voltei ainda no doutor Otávio, falei assim, ó, doutor, até agora tá tranquilo, tô sem nenhum sintoma. Ele pediu os exames de sangue, os exames vieram lindos. Aí, 2 meses depois, eu engravidei do Tintim, que é esse bebezinho da foto aí, que era pequenininho assim, recém-nascido. Hoje ele tem 2 anos e meio. E aí foi um outro choque, mas aí já foi um choque mais gostoso, né? Já sabia mais ou menos como era, já estava adaptada àquela rotina de ser mãe. A Manu tinha 8, quase 9 meses na época que eu descobri a gestação do Vinícius. Só que a gestação dele foi completamente diferente da gestação da Manu. Porque com 6 semanas eu tive um descolamento do saco gestacional de 2 milímetros. E o saco gestacional tinha 2,5 milímetros. Então era um descolamento muito representativo perante o tamanho do bebê, né, do feto. Então eu entrei para uma gestação de risco, já com 6 semanas. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida e já tinha descoberto também que era uma gestação de risco. E aí a gestação dele foi uma gestação muito complicada no sentido de eu não poder fazer absolutamente nada. Então eu atendia na época, né, no consultório. Eu chegava de manhã no consultório, subia a escada dele, ficava ali o dia inteiro, não descia nem para almoçar. Meu marido levava o almoço para mim na minha mesa. Eu atendia porque não era um grande esforço. À noite eu descia a escada, entrava dentro do carro e vinha para minha casa. Então, o único esforço que eu tinha durante o dia era subir a escada do consultório de manhã, na hora que eu chegava, e descer a escada do consultório à noite antes de ir embora. Eu não podia ter nenhum outro esforço, não pude treinar a gravidez toda. E, de novo, ganhei mais de 25 quilos, né? Por conta das oscilações hormonais que a SOP traz, por conta da ansiedade, por conta do sedentarismo, por conta disso tudo, somado. E aí o Tintim nasceu de 39 semanas e um dia, quase a mesma coisa da Manu. A Manu nasceu com 39 semanas, eles têm um dia de diferença de idade gestacional. Correu tudo bem, eu não tive nenhuma intercorrência, né? Então, diabetes, pressão alta, não tive nada na gravidez, mas tive que ficar bem quietinha a gestação toda e isso me trouxe muito peso. E aí, quando o Vinícius nasceu, o que aconteceu? Quem adivinha? Nasceu comigo de novo a síndrome do ovário policístico. Eu brinco que essa época foi a época que eu dei o primeiro pau na SOP. Porque quando o Vinícius nasceu, eu ainda estava amamentando e eu tinha mais barba que meu marido. Então, quer dizer, era um momento que os meus hormônios femininos, eles deviam estar explodindo, porque eu tinha muito leite, então a minha prolactina estava absurda. Eu tinha acabado de passar pelo parto, né, que traz muito hormônio feminino e deixa os masculinos lá embaixo. E eu já tinha mais barba que meu marido. E quando eu falo barba, gente, não é pelo no rosto, não, é barba. É aquele pelo preto, escuro, áspero, que eu não deixava o meu marido passar a mão assim no meu pescoço ou na lateral do meu rosto, porque aquilo realmente era uma barba de homem. E eu tenho a pele branca, muito branca, sensível, então eu passava a lâmina, ou eu tentava tirar com a pinça, o pelo encravava, virava um negócio enorme. E quando ele não encravava, ainda ficava tipo aquela barba. Sabe homem quando faz a barba e você percebe que tem pelo ali? Tá lisinha a pele, mas você consegue ver os furinhos do pelo? Eu tinha o rosto todo assim.
E aí voltaram as espinhas, o excesso de peso que eu ganhei durante a gravidez, eu não consegui perder, inclusive eu não perdi tudo até hoje. Voltou a queda de cabelo, quase fiquei careca de novo. Então, assim, a parte da frente, eu não sei se vocês conseguem ver aí. Hoje tá bonitinha, tá vendo? Mas eu quase não tinha cabelo aqui na frente, eu fiquei praticamente careca. Então, todos os sintomas voltaram de novo. E foi neste momento, então, há exatos 2 anos e pouquinho atrás, que eu decidi realmente levar a síndrome do ovário policístico a sério do ponto de vista alimentar. Então foi aí que eu comecei a realmente estudar a síndrome do ovário policístico, o seu tratamento, o aspecto dos remédios e dos hormônios, como que eles atuam ou não atuam controlando a síndrome do ovário policístico, e cheguei provavelmente em vocês, como eu devo ter chegado. Né? Então foi por conta de toda essa história. Depois que o Vinícius nasceu, no aniversário de 1 ano dele, eu já estava com a síndrome do ovário policístico completamente controlada. Então eu já estava sem pelo, eu já estava com o cabelo crescendo, eu já tinha perdido um pouco do excesso de peso, estava mais ou menos como eu estou hoje, mas já tinha perdido aí bem uns 10 quilos que eu tinha ganho na gestação, e estava com todos os sintomas controlados, né? Usei remédio depois disso para tentar perder o excesso de peso que eu não perdi ainda, usei o Glifage, como muitas aqui devem ter usado ou ainda usam, usei espirolactona, que também muita gente aqui deve ter usado, se ainda não usa. E o que aconteceu nesse período foi nada. Então, usei o medicamento, tive muito efeito colateral, passei mal, tive piriri para danar, muita dor de barriga, muita dor no abdômen. Fiz o exame de ultrassom, meu ovário estava enorme, cheio de cisto. Daí, depois de 3 a 4 meses, fiz a curva glicêmica, deu alterado. Aí eu falei assim, quer saber? Não vou usar mais nada e vou levar a sério a alimentação. E aí, há 1 ano e pouquinho atrás, então eu conto mais ou menos dessa época, na época que eu realmente entrei muito forte na síndrome do ovário policístico nas minhas redes sociais, eu larguei todos os medicamentos, eu larguei a Lodactone, que é a espirolactona, larguei o Glifage, larguei tudo, e falei assim, vou controlar somente com a alimentação, a atividade física, o uso de suplementos, e vou fazer tudo que eu posso da forma mais natural possível. E aí, 6 meses depois, ou seja, 1 ano atrás, eu repeti meus exames e graças a Deus está tudo sob controle, eu não tenho mais nenhuma alteração hormonal. Um médico que não me conhece, que me avalia hoje, diz que eu não tenho síndrome do ovário policístico. Os médicos são bem, né, burrinhos nesse sentido, porque eles não entendem que uma pessoa que tem SOP vai ter SOP para sempre. Então eles falam, você não tem SOP, se você tinha, você não tem mais, como se a SOP fosse curável. E na verdade não é, e vocês vão aprender aqui nessa aula o porquê, certo? Então essa é um pouquinho da minha história. Alguém se identificou com alguma coisa que eu falei? Eu vi que bastante gente falou que também nasceu em março. Eu vi que teve alguém que também amava a usurpadora. Gente, eu amava a usurpadora. Para mim, no primeiro momento, ela entrou para preencher o lugar que era da Maria do Bairro, entendeu? E aquilo me deixou muito pé da vida. Mas depois eu passei a amar a usurpadora também. E eu vi que também teve bastante gente que se identificou com trechos da minha história, né? Como descobriu, como foi o diagnóstico, o que o médico falou e tudo mais. Então é importante vocês saberem que vocês não estão sozinhas, né? Ontem, quando eu pedi no grupo que vocês fizessem a apresentação umas para as outras, era também com essa intenção, que vocês virem para que vocês vejam que muito da nossa história se repete também na história de outra pessoa. Muita gente usou Diane 35, muita gente usou, ainda usa Glifage, muita gente, né, passou pelo que eu passei. Hoje eu consigo contar minha história sem chorar. Agora, quem estava na minha primeira aula ao vivo, gente, eu chorei muito. Só de lembrar daquele médico olhando para mim falando que eu não podia ter filho. Aquilo foi assim, um marco para minha vida. E hoje o meu papel, a minha missão, o que eu levo assim para minha vida é evitar que as mulheres sofram
Fala, pessoal, demorei, mas voltei. Eu não sei por que a minha conexão caiu. Digam para mim se vocês continuam me vendo e me escutando. Eu acho que, na verdade, não foi nem alguma coisa da internet, foi alguma coisa do aplicativo, do site, alguma uril que aconteceu aí. Acho que foi muita emoção na minha história, né? Trouxe muita energia, mas eu acho que agora todo mundo voltou a me ver e me ouvir, né? Ai, que bom. Então, gente, vamos lá. Vocês viram, né, que eu sou parte de vocês, vocês é parte de mim. Todo mundo tem algum trecho da história aqui que lembra algum trecho da história que também passou, alguma coisa que também viu, que também sentiu. E é isso que torna a gente um grupo tão legal, tão forte e que com certeza vai ter tanto resultado. Ó, Manu, de novo, para quem tinha gostado de ver, agora de banho tomado, cheirosa, cabelo cortado, unha pintada, princesa, para a aula de hoje. Sai daí, filha! O Tintim também apareceu, ó. Vamos aproveitar, né? Deixa eu mostrar. Ó, o Tintim, gente. Esse garotinho da foto, pequenininho, nenenzinho, que cabia numa mão da mamãe, agora é esse tamanho de criança. Vê se vocês me entendem como o tempo passa rápido. Agora eles vão jantar. Vão? E a gente vai continuar aqui com a nossa aula. Gente, quem não está conseguindo ver, aperta Reconnect aí, porque a minha câmera já voltou. Eu agora estou vendo. Estou vendo e estou participando. Eles viram meus filhos, então tá tudo certo. Tem gente que está conseguindo ver a imagem também. Então, se para você está aparecendo só o áudio, por favor, clique em Reconnect ou sai da sala e volta, tá? Não tem problema você sair e voltar, que foi o que eu acabei fazendo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. 10 verdades sobre a síndrome do ovário policístico que você não conhece ou não conhecia até agora, né? Quem quer saber as 10 verdades sobre a SOP, grita eu aqui no chat. Quero ver se essa enquete aqui não vai virar 10 logo. Dez verdades sobre a SOP. Quem quer saber? Aí, Maíra, Angélica, Simone, Roberta, Heloísa, Gisele, Poliana, Gabi, Su, Maiana, Lilian, Débora. Ixi, é muita gente. Não dá para acompanhar os nomes, não. Mas vamos lá, gente. A primeira verdade que talvez você não saiba, que você talvez não conheça, é que tirar o útero não resolve nem cura a síndrome do ovário policístico. Gente, vocês querem ver a Nutri de vocês ficar muito doida e muito chateada? É quando alguém chega para mim e fala, Carol, eu tô tão desesperada que eu resolvi abrir mão do meu sonho de ser mãe e eu vou tirar o útero, vou tirar o ovário, vou tirar tudo porque eu não aguento mais ter síndrome do ovário policístico. Por que essa afirmação me mata por dentro? Porque a pessoa, além de... o desespero da pessoa é tanto, ela tá tão desesperada para controlar os sintomas e para se ver livre de todo esse conjunto, que ela abriu mão do maior sonho da vida dela, que era ser mãe. E o pior não é abrir mão do sonho, é abrir mão do sonho, sendo que isso não vai resolver o problema. Ou seja, a pessoa ela não vai ser curada da síndrome do ovário policístico, ela não vai ter a melhora dos sintomas da síndrome do ovário policístico ao tirar o útero ou ao tirar o ovário. E por quê? Porque o problema da síndrome do ovário policístico não está no nosso sistema reprodutor feminino. O problema da síndrome do ovário policístico é um problema hormonal. Ou seja, ninguém tem SOP por um problema do útero ou do ovário. A pessoa tem síndrome do ovário policístico porque tem uma descompensação hormonal. E os nossos hormônios, eles não são produzidos somente no nosso ovário. Eles são produzidos em diversas glândulas do nosso organismo. Exemplo, tireoide, hipotálamo, aliás, hipófise, glândula suprarrenal. Então, quando você tira o seu útero, algumas das vezes a mulher continua com o ovário justamente para continuar tendo a produção hormonal. E mesmo se ela tirar os ovários, ela ainda vai ter outras glândulas produtoras de hormônio no corpo dela que talvez não estejam funcionando perfeitamente. Ou seja, ela vai continuar tendo as mesmas variações hormonais, as mesmas questões hormonais que ela tinha quando ela tinha o útero ou quando ela tinha o aparelho reprodutor feminino. Entenderam? Então, a grande verdade número 1 é que você tirar o útero, ou tirar o ovário, ou tirar todo o sistema reprodutor, não vai te curar da síndrome do ovário policístico e também não vai fazer com que você melhore do quadro hormonal. Até aí, alguém já sabia disso? Isso não foi novidade para alguém? Todo mundo já sabia disso, talvez pelos meus posts, ou talvez por alguma orientação do médico?
A Nana falou que a suprarrenal dela bate em 800. A Maia falou que sabia, algumas sabiam, outras não sabiam. Então, para algumas de vocês isso foi uma novidade, para outras talvez não tenha sido tanta novidade assim. Mas é importante vocês gravarem essa informação. Então, se você está com lápis e caneta aí, anota esse primeiro conhecimento. Tirar o útero ou o ovário não resolve a SOP, porque a SOP é uma patologia de origem hormonal e não do sistema reprodutor feminino. Vamos para a verdade número 2. Anticoncepcionais e medicamentos não tratam de fato a síndrome do ovário policístico. Quem tem uma história parecida com a minha e começou a usar Diane 35 ou qualquer outro anticoncepcional, ainda muito nova, ainda no início da adolescência, provavelmente começou porque foi orientado em relação àquilo tratar a SOP, né? Então, muita gente tomava ou ainda toma esses medicamentos, vamos falar especificamente aqui dos anticoncepcionais, achando que eles são um tratamento para o problema. Assim como muitos medicamentos tratam muitas doenças. Só que, na realidade, o anticoncepcional ele não trata a SOP. Ele atua mascarando os sintomas. Então, por exemplo, se você tem como sintoma da síndrome do ovário policístico o ciclo menstrual irregular, muito extenso, com muitos dias de fluxo, ou um fluxo muito grande, ou um ciclo que às vezes é 28 dias, às vezes é 40, às vezes é 60, às vezes fica 6 meses sem vir. Enfim, se você tem alguma questão do ciclo menstrual ser irregular, quando você usa anticoncepcional, isso melhora, né? Você vai menstruar certinho ali todo mês ao final da cartela, ou você não vai menstruar se o seu anticoncepcional for de uso contínuo. E aí você acredita que você está curada, né? Você acredita que a síndrome do ovário policístico está de fato sendo tratada. Porque aquele sintoma que antes você tinha não existe mais quando você usa o medicamento. Isso é verdade? Não. O medicamento, ele está ali, o anticoncepcional, falando especificamente dos hormônios, eles estão ali para fazer com que você menstrue mensalmente ou que o seu ciclo se torne irregular ou ausente, se esse for o objetivo, e você não tenha escapes, não tenha, né, nenhum critério, nenhum sintoma ali em relação ao ciclo menstrual. Mas o anticoncepcional, ele não está atuando em todas as alterações hormonais que são predispostas aí na síndrome do ovário policístico. Lembram que eu falei agora que a síndrome do ovário policístico é uma patologia hormonal, certo? Ou seja, a SOP é caracterizada por uma disfunção dos hormônios. E aí, quando você usa anticoncepcional, você está ingerindo hormônios femininos. Ou seja, você está consumindo estrógenos, que são os hormônios femininos que compõem a pílula anticoncepcional. Na síndrome do ovário policístico, normalmente o que acontece é o aumento dos andrógenos, que são os hormônios masculinos. Por isso a mulher com SOP tem excesso de pelo, tem excesso de acne, muita espinha, queda de cabelo, porque ela tem excesso de hormônios masculinos que o corpo dela produz. Se o anticoncepcional atuasse tratando a síndrome do ovário policístico, o anticoncepcional faria o quê? Faria com que a mulher parasse de produzir hormônios masculinos, certo? Porque o grande problema é esse, é o excesso de hormônios masculinos que circula no corpo dessa mulher. Mas o anticoncepcional não atua fazendo com que a mulher pare de produzir hormônios masculinos. Ele atua aumentando os femininos. Então, a gente tem dois tipos de hormônio que são antagônicos, ou seja, que têm papéis contrários. O hormônio masculino e o hormônio feminino. Se você ingere através do anticoncepcional o hormônio feminino, ele acaba se sobressaindo, se sobrepondo ao efeito dos hormônios masculinos que você naturalmente produziu em excesso. Mas aquele hormônio masculino que estava em excesso, ele continua estando em excesso. Ele só não se manifesta porque os hormônios femininos agora estão em uma quantidade maior ainda e por isso eles se sobrepõem ao masculino. Se você tem excesso de testosterona, o anticoncepcional não necessariamente vai fazer você parar de produzir testosterona. Se você tem aumento de insulina, o anticoncepcional não vai atuar em nada na sua insulina, você vai continuar tendo excesso de insulina. Se você tem aumento de prolactina, o anticoncepcional não vai bloquear esse aumento de prolactina. Então, o anticoncepcional ele atua em uma cadeia única, né? Favorecendo sim o controle e não o tratamento dos nossos sintomas, mas de forma alguma o anticoncepcional vai agir como um tratamento da SOP, atuando lá na questão hormonal, na raiz do problema que origina a síndrome do ovário policístico. Eu entendo como tratamento aquele método que vai atuar na origem do problema. O anticoncepcional não atua na origem do problema, ele atua só na superfície, que seriam, então, os sintomas que toda aquela alteração hormonal nos traz, tá bom? Então, verdade número 2, anticoncepcional não é tratamento para síndrome do ovário policístico.
Alguém não sabia disso? Para alguém isso foi novidade? Alguém achava, ou até agora achou, que anticoncepcional era tratamento para SOP? A Raquel falou que não tem cistos e acha isso estranho porque tem os sintomas. Raquel, a gente vai chegar lá, tá bom? Eu vou falar um pouquinho exatamente disso que você está sentindo, não só no desafio, mas talvez aqui hoje na aula ainda. Alguém não sabia? Ó, para a Flávia já foi uma novidade, para a Bruna também. Então, algumas aqui sabiam, para outras é uma novidade. Verdade número 3. Assim como os anticoncepcionais, os antidiabéticos não tratam a síndrome do ovário policístico. Quais são os antidiabéticos? São aqueles medicamentos que são voltados, né? Eles foram produzidos para pessoas que têm diabetes tipo 2. Glifage, metformina, Saxenda, Victoza. Tem uma série de medicamentos, né, de nomes comerciais para essas drogas que atuam como drogas antidiabéticas. Por que a gente, às vezes, muitas vezes, recebe a indicação de usar um antidiabético? Porque em 94% das mulheres com SOP, isso quer dizer que é uma incidência extremamente alta, existe também a resistência à insulina. Ou seja, se a gente tem 100 mulheres com síndrome do ovário policístico, 94 têm resistência à insulina. E alguns estudos até dizem que 100% das mulheres com SOP apresentam tendência a ter resistência à insulina. Então, se você não tem resistência à insulina, hoje você tem uma predisposição muito grande em algum momento da sua vida você desenvolver essa resistência à insulina. Hoje em dia, existem duas vertentes para o início, para a descoberta, para a origem da síndrome do ovário policístico. A primeira origem diz que é uma questão genética, ou seja, que mães portadoras da SOP passariam essa SOP para suas filhas mulheres. A segunda vertente diz que a origem da síndrome do ovário policístico seria uma disbiose, que é um desequilíbrio do nosso intestino, o que causaria uma resistência à insulina. E essa vertente, que fala da disbiose, é uma vertente extremamente séria. Existem centenas de estudos nessa questão da modulação intestinal, da questão intestinal, e é cada vez mais próxima o fato de que isso tem, sim, uma relação muito grande com o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Então, um desequilíbrio no intestino, uma desbiose, causaria, então, uma resistência à insulina. E a resistência à insulina é o berço do problema dos sintomas da síndrome do ovário policístico para a maior parte das mulheres portadoras. E aí vem a indicação do antidiabético. É muito simples a gente pensar nisso, né? A pessoa tem resistência à insulina, o que significa que ela tem um excesso de insulina no sangue dela, ou porque ela produziu em excesso mesmo, ou porque ela produziu, mas não, essa insulina não está sendo funcional, ela não está desempenhando o papel dela da forma como ela deveria. E aí você vai e usa um antidiabético que vai fazer com que essa insulina se torne uma insulina ativa, né? Todo mundo aqui entende o que é resistência à insulina? Todo mundo aqui consegue saber o que exatamente quer dizer esse termo? Ou não, vocês não entendem bem. Se tiver muita gente aqui que não entende, eu explico, porque eu acho importante vocês saberem esse conceito antes da gente continuar a falar dos medicamentos. A Heloísa falou que não. Muita gente aqui toma glifage, né? Ou metformina. A Maia, a Nana, Flávia. Realmente tem muita gente que não entende, então eu vou explicar. Se você já me viu falar sobre isso, se você já está no grupo, já assistiu a aula sobre resistência à insulina, dá uma segurada aí, vai abastecer o seu copo de água e volta daqui um minutinho. Resistência à insulina, gente. Existem 3 tipos, né? Tipos, entre aspas, de resistência à insulina. E a pessoa com SOP pode ter qualquer um dos 3 tipos que ela vai ser considerada como uma pessoa resistente à insulina. A primeira situação, que é a mais comum da síndrome do ovário policístico, é quando a pessoa ela produz insulina da forma correta, na quantidade certa, só que por algum motivo ela não desempenha o papel dela. Então, o que acontece? Numa pessoa sadia, numa pessoa que não tem síndrome do ovário policístico, quando essa pessoa consome um alimento que é fonte de carboidrato, pode ser um pão, uma massa, um bolo, uma fruta, um cereal integral, uma aveia. Então, não importa se é um carboidrato saudável ou não saudável, né? No conceito de hoje em dia. Quando a pessoa consome um carboidrato, seja ele mocinho ou vilão, a gente vai ter uma produção de insulina. Por quê? O carboidrato ele é digerido em glicose, essa glicose chega na nossa corrente sanguínea, e aí o nosso corpo, em resposta a isso, libera insulina, que é o hormônio que vai lá, se agarra ao carboidrato, se agarra a essa glicose e transporta ele na nossa célula. Sem a insulina, a gente não consegue fazer o transporte da glicose. Ou seja, a glicose ia ficar ali no nosso sangue e não seria o nutriente gerador de energia, que é o grande papel dela.
Então, a gente produz a insulina para fazer esse transporte, para permitir que a glicose entre dentro da célula. E aí, essa glicose dentro da célula vai gerar energia e vai nos dar energia aí para tudo que a gente precisa. Na pessoa com síndrome do ovário policístico, que tem esse tipo de resistência à insulina que é mais comum, você consome um carboidrato, sendo ele bom ou ruim, mocinho ou vilão, você produz insulina, como uma pessoa saudável produz, mas por algum motivo a insulina e a glicose elas não se ligam. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se entendem. É como se você tentasse abrir uma porta com a chave errada. E aí o que acontece? Você tem excesso de glicose no sangue, porque a glicose não foi transportada, uma vez que ela não se ligou à insulina, e você também tem excesso de insulina no sangue, porque ela não se ligou à glicose para fazer o transporte. Esse excesso de glicose vai sinalizar para o seu corpo, num primeiro momento, um grande terror aí das mulheres com SOP. Por outro lado, essa glicose a gente resolveu, né? O nosso corpo, bem ou mal, né, de uma forma ruim ou boa, resolveu a questão, ou seja, pegou toda a glicose que estava sobrando, converteu em gordura, gerou gordura, armazenou e resolveu o problema do excesso de glicose no sangue. Mas a gente também tem excesso de insulina. E aí o que acontece? O nosso corpo entende esse excesso de insulina como duas coisas. Primeiro, está faltando energia, então você se sente cansada, apática, sem vontade de nada, quer dormir o dia todo e tudo mais. E dois, você tem uma fome enlouquecedora, principalmente por carboidratos. Então você fica mais tendenciosa a querer os alimentos que são fontes de carboidrato, como, por exemplo, pão, massa, bolo, doce. Então, ao mesmo tempo que você está acumulando gordura loucamente, porque a glicose ficou sobrando no seu sangue, a insulina também está ali sinalizando para o teu corpo que está faltando energia e você precisa comer mais. E aí a gente tem todo o quadro instalado, né? Esse excesso de insulina que está no nosso sangue é que vai causar outras descompensações hormonais da síndrome do ovário policístico. Por isso que a gente acredita que é o excesso da insulina, que é o excesso do hormônio chamado insulina que está no sangue, que causaria, então, as descompensações da síndrome do ovário policístico. Porque aumenta a insulina, aumenta a testosterona, por exemplo, que vai aumentar os pelos, que vai aumentar o acne, que vai aumentar a queda de cabelo. Aumenta a insulina, ao mesmo tempo, vai gerar o aumento do peso. E o aumento do peso piora a resistência à insulina. Ao mesmo tempo que aumenta a insulina, aumenta o LH, que é o hormônio responsável por fazer com que o nosso óvulo amadureça dentro do ovário. Só que aí, nessa questão, o LH e o FSH, que são dois hormônios que participam da maturação e da expulsão do óvulo, acabam não conversando. E aí o óvulo amadurece dentro do ovário, mas não eclode, ou seja, não vai para a trompa. E aí forma o cisto. Ao mesmo tempo que aumenta a insulina, aumenta também a prolactina, que vai causar outras descompensações hormonais. Então, é por isso que a gente diz que o aumento da insulina seria o berço do problema da síndrome do ovário policístico, porque parece que é ela o primeiro hormônio a ser alterado. Carol, mas eu tenho síndrome do ovário policístico e eu não tenho excesso de peso. Alguém aqui se encontra nessa situação? Eu tenho SOP, eu tenho sintomas, mas eu sou muito magra, eu não quero emagrecer mais. Parece que não, mas isso é comum. Né? Isso atinge cerca de 20% das mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico. Ou seja, se a gente tiver 100 mulheres portadoras da SOP, cerca de 20 delas não terão excesso de peso. E nessas mulheres, o que se acredita é que ao invés da gente ter o excesso da a produção da insulina e uma insulina não eficiente, ou seja, ao invés de ter toda essa resistência à insulina que eu acabei de explicar para vocês, essas mulheres elas têm um quadro chamado hiperinsulinemia, que significa excesso de insulina na corrente sanguínea. Por algum motivo, vocês produzem mais insulina do que seria o ideal. Independente dessa insulina fazer ou não o papel dela, independente dela ser ou não uma insulina ativa. E aí, quando você tem excesso de insulina no sangue, mas ela está desempenhando o papel dela, ela está executando a função dela, ela se encaixa na glicose e transporta essa glicose pelo sangue, a situação que a gente tem é uma pessoa que consome carboidrato, consome até bastante carboidrato, só que chega lá, tem muita insulina para receber esse carboidrato, então ele vira combustível muito rápido, a ponto dele não se acumular em forma de gordura. Então a pessoa tem até dificuldade em ganhar peso, tem até dificuldade em engordar, né, como as pessoas dizem. Mas isso não livra ela dos sintomas da síndrome do ovário policístico, porque uma vez que a insulina está alta, a cascata hormonal que se altera a partir da insulina vai ser alterada. Então, essa pessoa pode ter excesso de testosterona, pode ter diminuição do LH, aumento da prolactina, enfim, uma série de alterações hormonais decorrentes do aumento da insulina. Assim como a pessoa acima do peso também tem.
só que ela tem, não porque ela produziu insulina demais, ela produziu insulina na quantidade certa, mas a insulina não funcionou. E aí ela se acumulou na corrente sanguínea. Então, essa é a segunda situação que pode envolver um problema de insulina da SOP, que é quando a mulher produz insulina demais. E a terceira situação, que é a mais difícil, é a menos provável, é a menos incidente nas mulheres com SOP, é aquela mulher que tem síndrome do ovário policístico e produz insulina de menos. Ou seja, ela não tem a capacidade de produção dela como deveria. E aí essa pessoa, ela já é considerada uma diabética, né? Uma diabética que precisa utilizar a insulina, porque o pâncreas dela, por algum motivo, parou de funcionar, não está desempenhando o papel dele como ele deveria. Tá bom? Então, essa é a resistência à insulina. Esse é o quadro que atinge aí 94% das mulheres com SOP. E, segundo alguns estudos, atinge até 100% dessas mulheres. Só que muitas não têm o diagnóstico, muitas não sabem que sofrem com a resistência à insulina, tá? E por que o antidiabético não trata a SOP? Porque se você for aquela mulher que produz um excesso de insulina, o glifage, a metformina, o adactone, a espirolactona não vai atuar diminuindo essa insulina, não vai fazer você ter menos insulina. Ele só vai fazer você não ter excesso de glicose, ou seja, vai fazer a sua insulina funcionar melhor. Seria um medicamento bacana, seria um tratamento para SOP, se ele consertasse o problema da insulina de forma definitiva, ou seja, você usou a insulina por, sei lá, 6 meses, né? Ou, aliás, ai, gente, desculpa, eu me desconcentrei. Ana, por favor. Gente, vamos lá. Seria um medicamento bom? Seria um medicamento bacana? Se você usasse a metformina, o glifage ou qualquer outro medicamento aí para resistência à insulina e ele consertasse a insulina que você produz. Ou seja, se você é o tipo A, digamos assim, que é a pessoa que produz insulina, mas ela não está sendo eficiente, se ele fosse lá no seu pâncreas e melhorasse a configuração de produção de insulina, tornando o seu hormônio mais eficiente, fazendo com que o seu hormônio desempenhasse um papel melhor, e aí depois que você parasse de usar, a coisa funcionasse certinha, seria bacana, mas não é isso que acontece. Esses medicamentos, eles atuam enquanto você está utilizando o medicamento. Então, se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, ou tem hiperinsulinemia, né, que é o caso das meninas mais magras, e produz um excesso de insulina, você usa a metformina, o glifage, saxenda, victosa, eles vão atuar momentaneamente enquanto você estiver usando o remédio. Mas eles não vão melhorar a configuração da sua insulina de forma definitiva, eles não vão consertar o problema. Então, é por isso que eles também não tratam a síndrome do ovário policístico. E muita gente não sabe, mas essa classe de medicamentos, ela não foi fabricada, ela não foi inventada para síndrome do ovário policístico. Ela é um medicamento para diabéticos e para pré-diabéticos, que seria um caso semelhante, né, ao caso da síndrome do ovário policístico, mas com uma outra questão metabólica, com outro fundo genético, com uma outra alteração global no metabolismo, que acaba sendo diferente da mulher com síndrome do ovário policístico, tá bom? A Sara perguntou, e a questão do metabolismo lento tem a ver com a insulina? Sara, metabolismo lento é um termo que a gente usa que pode designar uma série de alterações. Então, por exemplo, se você tem dificuldade para emagrecer porque a sua insulina está alta, porque você tem resistência à insulina, isso vai fazer com que você acredite que tem metabolismo lento. Mas, na realidade, a razão do seu metabolismo lento pode ser uma dificuldade na utilização da insulina que você está produzindo. Assim como pode ser também outras alterações, tá? Mas, sim, a mulher com SOP tende a ter esse metabolismo mais lento, que a gente entende como uma dificuldade em perder peso, porque a insulina dela não está desempenhando o papel da forma como ela deveria. E a partir do momento que a insulina está alta, gente, a insulina é um hormônio anabólico, que a gente chama. E o hormônio anabólico é aquele que favorece o acúmulo, o aumento dos tecidos, jamais a perda. Então, quando você está com a insulina alta, mesmo que você esteja fazendo uma atividade, mesmo que você esteja gastando energia, você não vai estar usando do seu estoque de gordura para gerar energia, tá? Então, é por isso que é daí que vem a dificuldade da mulher com síndrome do ovário policístico para perder peso, certo? Quem sabia disso? E para quem isso é uma novidade, vamos lá. Verdade número 3, os antidiabéticos não tratam de fato a síndrome do ovário policístico. Gil, seu pai ser diabético pode ter colaborado para você ter resistência à insulina. E aí a sua resistência à insulina colaborou para o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, tá? O diabetes não conversa diretamente com a SOP, mas conversa com a resistência à insulina e a resistência à insulina conversa muito com a síndrome do ovário policístico. Para muita gente é uma novidade. Que legal conseguir surpreender alguém aqui. Verdade número 4.
o médico mais apropriado é o endocrinologista. Essa pegou muita gente de surpresa, porque desde que a gente nasce, a gente está acostumada com a gineco, né? Quem que não vai na gineco, na GO, na melhor amiga, ou no ginecologista da mãe, como era o meu caso? Mas eu acabei de falar e falei aqui desde o início da aula. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome de característica hormonal, ou seja, o que está alterado na SOP são os nossos hormônios. E o melhor médico para cuidar dos nossos hormônios é o endocrinologista. Ginecologista é um médico fundamental na saúde da mulher, é importantíssimo, todo mundo tem que ter um, mas ele é o médico do aparelho reprodutor feminino. Ele entende muito do nosso útero, do nosso ovário, da nossa gestação, mas ele não necessariamente vai entender muito dos nossos hormônios em um contexto mais global. E, como eu falei na parte, né, que a gente estava falando das alterações hormonais, as alterações hormonais provenientes, próprias da síndrome do ovário policístico, não são alterações hormonais somente dos hormônios produzidos pelos ovários. São alterações hormonais de outras glândulas também, como a suprarrenal, a glândula hipófise, a glândula tireoide. E o melhor médico para entender toda essa questão hormonal do ponto de vista global, do ponto de vista do nosso corpo como um todo, é o endocrinologista e não o ginecologista. E eu, infelizmente, gente, eu falo infelizmente porque eu realmente fico putíssima com isso. A pessoa vai no endócrino e aí o endócrino vira para a pessoa e fala assim, mas quem trata SOP é o gineco. Você tem que procurar um ginecologista. Gente, claro, existem endócrinos e endócrinos, né? Mas quando a gente fala de hormônio, qual é o médico que deve entender de hormônio? Qual é o médico que tem que estar apto a entender dos hormônios? Existem ginecologistas hoje em dia que são ginecos, são médicos especializados em ginecologia, que fizeram cursos de extensão em endocrinologia. E esses médicos se intitulam médicos ginecologistas especialistas em hormônios, ou especialistas em endocrinologia, né? Então, um gineco com esse conhecimento pode até dar um tratamento mais amplo, deve até entender melhor toda a questão hormonal envolvida. Mas, via de regra, se o seu ginecologista não tem essa especialização, essa extensão na parte endocrinológica, o melhor é você ter o endocrinologista. E por que a Carolzinha está aqui, piscando para vocês na imagem? Porque, como eu acabei de falar, né? O berço do problema da SOP é a insulina. E a insulina é um hormônio que a gente produz de acordo com o que a gente come. Então, a insulina tem tudo a ver com a forma como a gente se alimenta. E é por isso que o nutricionista entra na equipe multidisciplinar de tratamento da síndrome do ovário policístico com uma carga de importância tão alta quanto o endocrinologista ou o ginecologista. Então, você deve ter pelo menos de 2 a 3 profissionais nessa equipe cuidando de você. O nutricionista, que vai ser responsável por orientar o que você vai comer e quais são os suplementos que vão te ajudar no tratamento da síndrome do ovário policístico. O ginecologista, que vai tratar da parte física do aparelho reprodutor feminino, que é um órgão que acaba sendo afetado pelos sintomas da SOP. E o endócrino, que traz uma visão mais global das alterações hormonais provenientes da síndrome do ovário policístico, certo? Para quem isso é novidade, quem até hoje só tinha tratado com ginecologista e achou que o endócrino não tinha nada a ver com isso. E eu nem culpo vocês, tá? Porque há muito tempo já existe uma confusão de áreas, né? É endocrinologista querendo passar dieta, é endocrinologista, gente achando que endocrinologista serve só para suplementar hormônio, né? Para quem quer ficar bombado, para quem quer ficar definido. E aí entrou um termo endocrinologia esportiva, né? Que é modulação hormonal, para quem quer, né, essa parte mais estética e tal, e a gente acaba esquecendo da origem da profissão endocrinologista, que é o médico que cuida e entende dos nossos hormônios. Então, acho que a grande maioria aí não sabia disso, e é importante você ter um endocrinologista que entenda de síndrome do ovário policístico, porque, infelizmente, existe muito endócrino que não entende, que acha realmente que a SOP é uma questão do aparelho reprodutor feminino, e não percebe o quanto global na questão hormonal é essa disfunção hormonal. As nutris só falam para cortar açúcar, carbo e os pulsos. Ai, Nana, que maldade. Jamais falei isso. Gente, verdade número 5, a insulina é o ponto central do problema. Acabei antecipando, né, um pouquinho disso para explicar lá a questão dos antidiabéticos. Na verdade, essa verdade deveria vir antes daquela, mas tá tudo bem, eu acho que vocês já entenderam por que a insulina acaba sendo o ponto central da questão que envolve a síndrome do ovário policístico, né? Se a sua insulina está desregulada, se a sua insulina
está alta, ou está baixa, ou é uma insulina que está normal, mas é ineficiente, ela vai acabar acarretando em outros problemas, em outras disfunções hormonais da questão envolvida aí no seu metabolismo, tá? E isso com certeza vai gerar quadros muito semelhantes aos sintomas que a gente tem da síndrome do ovário policístico. A Carol falou, para mim é novidade, realmente nunca tinha parado para avaliar. São coisas que a gente acaba fazendo porque todo mundo faz, né? Coisas que acabam entrando como uma verdade absoluta na nossa vida. Então a gente aprendeu dessa forma, todo mundo faz assim, e em nenhum momento a gente pensa em contrariar, em nenhum momento a gente para pensar e racionalizar sobre aquilo, porque todo mundo faz daquela forma, porque já é um hábito para todo mundo, a gente aprendeu daquele jeito, nossa mãe fazia, nossa avó fazia assim, por que a gente vai fazer diferente, né? E hoje em dia a gente sabe que não é muito bem assim, da forma como a gente aprendeu, né? Que muita coisa a gente realmente deixou acabar passando e deixou até embaixo do tapete, porque era a forma, naquele momento, mais fácil de resolver o problema. Estudos mostram que a insulina pode elevar os níveis de hormônios andrógenos, como, por exemplo, a testosterona, como consequência os sintomas. Necessariamente precisa ter cisto no ovário? Teve uma das meninas aí que falou, mas eu nem tenho cisto, mas tenho todos os sintomas. Gente, nem todo mundo que tem síndrome do ovário policístico tem a mesma síndrome do ovário policístico. Como assim? Existem 4 tipos de síndrome do ovário policístico, que são chamados de fenótipos. Então, você pode ser aquela pessoa que é o fenótipo A, a gente fala que é a síndrome do ovário policístico de livro, né? Que é o meu caso, por exemplo, que tem todas as alterações. Eu tenho cistos no ovário, eu tenho ciclo menstrual irregular, eu tenho sintomas clínicos e eu tenho as alterações nos hormônios quando eu faço exame de sangue. Mas você não precisa ter os 4 critérios. Desses 4, você precisa ser só 2. Então, se você tem alterações hormonais que acabam acarretando em sintomas clínicos, ou seja, se você tem a queda de cabelo, as espinhas, os pelos e etc., por consequência, você vai acabar, com certeza, sendo diagnosticada como portadora da síndrome do ovário policístico, mesmo não tendo cistos. E os cistos, eles também são transitórios. Então, por exemplo, se eu fizer o meu ultrassom hoje, que eu estou com a SOP completamente controlada, eu não vou ter cisto. O meu ovário não vai estar dilatado e eu não vou ter formação de cistos. Mas não significa que eu não tenha esse critério. Eu tenho quando a minha SOP está descompensada. E aí entra a verdade número 6. A SOP não tem cura. Como assim, Carol? Mesmo que você esteja no momento do seu tratamento, que está tudo andando super bem, seus hormônios estão controlados, os seus cistos desapareceram, o seu ovário não está dilatado, seu ciclo menstrual está regular e os sintomas clínicos não estão te incomodando, isso não quer dizer que a síndrome do ovário policístico deu adeus para você. Você é portadora da SOP e você vai ser sempre portadora da SOP. Você vai sempre ter a tendência a desenvolver as alterações hormonais, os sintomas clínicos e as alterações de cistos, caso você tenha, e de alterações no ciclo menstrual, caso você tenha. Só que mesmo que você não tenha momentaneamente um desses critérios, não quer dizer que eles não voltarão. Então é o meu caso, né? Passei a vida toda tratando, a vida toda lutando contra os sintomas. Eles sumiram por completo no momento em que eu estava com o meu melhor estilo de vida, minha melhor alimentação, meu melhor treino. E aí, depois da minha gestação, que foi uma gestação mais difícil, que eu comi mais errado, que eu não fiz atividade física, os sintomas voltaram. Quer dizer, eu estive com a SOP o tempo todo, mas parte da minha vida com ela controlada, parte da minha vida com ela descompensada. Infelizmente, não tem cura, é verdade, mas a gente tem um tratamento. E se você sabe qual é esse tratamento e você consegue executar esse tratamento ao longo dos anos na sua vida, você pode passar o resto da sua vida sem ter sintoma. O resto da sua vida sem ter manifestação da SOP. Isso envolve sintoma clínico, envolve sintoma bioquímico, que seriam as alterações hormonais no exame de sangue, e envolve a questão da formação dos cistos e dos ciclos menstruais irregulares. Alguém sabia disso? Ou alguém não sabia disso? Ou já sabia? É novidade para alguém a verdade número 6? Alguém aqui achava que a SOP tinha cura? A Amanda falou, nossa, achei que tinha cura. Quando eu falei isso, gente, na minha primeira turma do Revolução Hormonal, eu nunca me esqueço. A gente estava lá, Revolução Hormonal é o meu curso, né, para síndrome do ovário policístico. E um dos módulos, dos módulos iniciais, eu falo exatamente sobre isso, né? Eu falo, gente, a SOP não tem cura. E aí uma das meninas foi no nosso grupo do WhatsApp, falou, cara, o módulo X, eu não lembro qual é o número do módulo, acabou comigo. Porque, cara, eu vou ter para sempre a síndrome do ovário policístico. Então, o que eu tô fazendo? Né? Eu nunca mais eu vou ter cura, nunca mais eu vou me ver livre disso.
acabou com todas as minhas esperanças. E, na verdade, quando a gente descobre que a síndrome do ovário policístico não tem cura, o que eu quero não é tirar a esperança de vocês, e sim mostrar que o caminho para que você nunca mais tenha SOP, mesmo ela não tendo cura, existe, que é o controle da patologia. Né? Então, mesmo que ela não tenha cura, mesmo que você não seja curada da síndrome do ovário policístico, você pode ter o controle total do problema para o resto da sua vida. E se a gente for parar para analisar a fundo mesmo, o tratamento da SOP se baseia naquilo que qualquer pessoa que quer viver mais e melhor teria que fazer, que é uma alimentação saudável, é a prática de atividade física regular, é o uso de antioxidantes, de vitaminas, é o acompanhamento bioquímico constante, que seria o acompanhamento dos nossos exames para saber se tem carência de alguma vitamina, algum mineral que a gente precisa suplementar. Então, mesmo a mulher com síndrome do ovário policístico, se seguir à risca o tratamento da SOP, o que ela vai ganhar com isso são muito mais anos de vida, com uma vida muito mais saudável, com uma qualidade de vida muito melhor. Então, quer dizer, em vez de você olhar o copo meio vazio, poxa, a SOP não tem cura, olha o copo meio cheio. Caraca, é uma coisa que eu posso resolver, é uma coisa que eu posso resolver de forma natural. Eu não preciso tomar remédio para sempre, eu não preciso ficar refém do anticoncepcional. A SOP não vai tirar de mim o sonho de ser mãe. Então vamos olhar para o lado positivo ao invés de olhar para o lado negativo, hein? Olha lá. Verdade número 7. O cansaço excessivo provém da SOP. E aí a gente entra naquele assunto que acho que muita mulher quer chamar o marido agora e falar para ele: assiste aqui, ó, assiste o que a Carol tá falando aqui, ó. Porque, às vezes, a mulher com síndrome do ovário policístico é taxada de preguiçosa, de que é uma mulher que não quer fazer nada, que não quer nada da vida, que se puder dormir o dia inteiro, dorme. Até de nomes mais pejorativos, né? Muitas aqui já devem ter sido chamadas. E na realidade, na verdade, a mulher com síndrome do ovário policístico tem um cansaço excessivo. Se você puder, olha lá, tem um monte de gente que que já vai chamar marido. Se você puder, você vai acordar e vai voltar a dormir, vai acordar de novo e vai dormir de novo, e vai acordar e vai dormir, e se puder, passa o dia inteiro dormindo. E isso acontece por conta da nossa resistência à insulina. Lembra que eu falei que a insulina fica alta? Se a sua insulina está alta, ela está sinalizando para o seu cérebro que está faltando energia. Então ele vai querer economizar. E não é uma sensação, é algo bioquímico acontecendo. A glicose que você consumiu, que era proveniente daquele alimento rico em carboidrato, que era para gerar energia, ela não está chegando na célula. Então, a sua célula não está conseguindo produzir energia. Você, de fato, não tem energia. E aí, o que acontece? Você não tem vontade de fazer nada. Você quer ficar deitado o dia inteiro. Você quer dormir 10 horas por dia. Gente, como assim? O normal é de 6 a 8. Se eu puder, eu durmo 12. O mínimo para mim é 12. Se eu não dormir 12, eu não sou eu. Eu ouvi muito já disso no meu consultório. E não é só uma queixa comum, é um sintoma que o seu corpo está pedindo arrego, o seu corpo está pedindo socorro. Algo dentro do seu organismo precisa ser mudado. E o nome disso é resistência à insulina, ou excesso de insulina, né? E como que a gente resolve isso? Dá pra gente resolver isso com a dieta? Super dá. A partir do momento que você força o seu organismo a produzir menos insulina, e como que a gente força isso? Consumindo menos carboidrato e evitando picos de insulina, que vocês vão aprender com o passar dos dias, você obriga seu corpo a viver com pouca insulina. Você não vai produzir insulina da forma como você produz normalmente. E aí, com menos insulina circulando, você vai ter um pouco mais de disposição. E você vai começar a tornar a sua insulina mais sensível. O que isso quer dizer? Você vai fazer com que a sua insulina aprenda de novo a exercer o papel dela, que é se ligar à glicose e levar a glicose para dentro da célula. É um sintoma que muitas mulheres começam a perceber melhora com os primeiros 10 dias do desafio. Então, se você cumprir à risca os próximos 10 dias do nosso desafio contra a síndrome do ovário policístico, esse é um sintoma que você vai conseguir controle no curto prazo. E depois, se você continuar com as mudanças, se você continuar com as práticas, você com certeza vai ter aí a libertação desse cansaço, tá? Então, a verdade número 7 é que você não é cansada porque você é preguiçosa, e sim porque você realmente tem uma disfunção na utilização da energia por conta da resistência à insulina que provém da síndrome do ovário policístico, certo? Ah, Carol, mas eu não tenho resistência à insulina. Antes de você falar que você não tem resistência à insulina, saiba que você só pode dizer isso se algum dia você tiver feito a curva glicêmica e a curva não ter dado resultado, não ter dado alterado. E a curva glicêmica é um exame que você vai para o laboratório em jejum,
faz uma coleta de sangue para você ver quanto está a sua insulina, a sua glicose em jejum. Isso todo mundo provavelmente algum dia já fez aqui. Só que você não vai embora depois disso. Você ingere um líquido riquíssimo em carboidrato, que é o dextrosol, é um líquido só de carboidrato, altamente concentrado. Você ingere aquilo em 250, 300 ml, e aí você fica no laboratório deitadinho, em repouso, colhendo sangue a cada meia hora por 2 ou 3 horas. E isso serve para quê? Para você saber como que é o comportamento da sua insulina e da sua glicemia depois que você ingere um carboidrato. E é só nesse resultado que você sabe dizer se você tem ou não resistência à insulina. Porque lembra que eu falei no começo, naquela parte que a gente estava falando da insulina, que é o caso mais comum da síndrome do ovário policístico é aquela mulher que produz insulina na quantidade certa, só que ela não desempenha o papel. Então, quando você faz o exame de sangue em jejum e a sua glicose está normal e a sua insulina está normal, isso não necessariamente quer dizer que você não tem resistência à insulina, porque é normal, é até esperado que na mulher com SOP a insulina de jejum e a glicemia de jejum estejam normais, e a alteração só aparece depois de 2 horas da ingestão do carboidrato. Carol, eu já fiz esse exame e eu não tinha resistência à insulina. Faz menos de um ano? Porque se faz mais de um ano, pode ser que na ocasião você realmente não tinha resistência à insulina e você desenvolveu isso com o passar do tempo, tá? Estima-se que a resistência à insulina é mais comum em mulheres acima dos 30 anos. Então, pode ser que quando você fez o exame, eu tinha 26, 27, 28 anos, e agora eu tenho 32 e meus sintomas estão muito piores. Pode ser que com o passar dos anos você acabou desenvolvendo essa resistência à insulina. É o mesmo exame que a gente faz quando está grávida, mas não é o mesmo resultado, né? O metabolismo da grávida é completamente diferente do metabolismo da pessoa não grávida. Então, quem fez a curva glicêmica quando estava gestante, esse resultado não vale para a gente agora, tá? O ideal é você fazer um novo exame para saber se você tem ou não essa resistência à insulina. Verdade, ou aliás, novidade, ou vocês já sabiam dessa questão que eu levantei agora da verdade número 7, o cansaço provém da síndrome do ovário policístico. Eu vi que muita gente se identificou, eu vi que eu descrevi, né, muitas de vocês, mas podem ter certeza aí que com o desafio isso vai ser uma das primeiras coisas que vocês vão notar melhora. Para a gente dar o start, para a gente sair da nossa zona de conforto, realmente vai ser difícil, né? Vai ter desafio que vocês vão pensar 54 vezes antes de cumprir, porque a cama vai parecer muito mais agradável, muito mais convidativa. Mas eu peço, e eu venho pedindo isso desde que o grupo foi formado. Gente, se motivem e busquem energia onde vocês não têm, para que pelo menos esses desafios vocês cumpram. Porque ultrapassar a barreira é sempre muito difícil. Depois que você ultrapassou, a coisa fica muito mais fácil e flui muito melhor, tá bom? Verdade número 8, vontade por doces é um sintoma e o seu consumo piora a SOP. E isso também vem da nossa resistência à insulina. Lembra que eu falei? Insulina no sangue sinaliza para o seu corpo que está faltando energia. E aí você fica cansada, fica apática, não tem vontade de fazer nada. E, ao mesmo tempo, o seu corpo pede energia. E ele vai pedir essa energia através do quê? Dos alimentos ricos em carboidrato. Então, a vontade por doces é um sintoma muito comum da síndrome do ovário policístico. Ah, Carol, mas eu não tenho vontade de doce. Meu negócio é um pãozinho. Gente, pão, massa e doce, para o nosso corpo é tudo a mesma coisa. É tudo carboidrato simples ou refinado que entra para o nosso sangue em forma de glicose de forma rápida. Então, mesmo que você não ame doce, mas você tem muita vontade de pão ou você come muita massa, você tem sim um sintoma próprio da síndrome do ovário policístico, que eu não chamaria nem de vontade por doces, mas de compulsão por carboidratos, sejam eles doces ou salgados. E esse advento, né, essa necessidade, essa compulsão, essa maior vontade de consumir carboidrato vem da síndrome do ovário policístico, que nasce lá na resistência à insulina e fica sinalizando para o nosso corpo o tempo inteiro que precisa de energia, que a gente precisa ter mais energia. E por isso a gente tem essa vontade, essa fome absurda. Tô vendo que muita gente aqui tá falando, né, que tem. A Maíra falou que, inclusive, é um dos piores sintomas. Sou compulsiva, não tenho vontade de parar nunca de comer, tenho mais vontade de comer doce na TPM, sou muito ansiosa, sou louca por doces, Coca-Cola, quero comer o dia inteiro, quero comer toda hora. Alguém aqui não sabia que isso era um sintoma da SOP? Para alguém isso é uma novidade? A Carolyn falou, nossa, essa verdade 8 é tão séria em mim que se eu não comer, eu sinto dor de cabeça. Porque, gente, não é só uma vontade.
E aí é a mesma coisa do cansaço, né? Não é só uma coisa psicológica, não é só um sentimento, é uma necessidade física, é uma necessidade bioquímica. Né? Existe uma reação química no seu organismo que faz com que você tenha essa maior necessidade. E a gente também consegue controlar isso através do que a gente come. Num primeiro momento, gente, a primeira semana da dieta é a pior semana para todo mundo. Vai todo mundo ter uma necessidade maior por carboidrato, vai todo mundo ter crise de abstinência, vai ter um pouco de dor de cabeça. Mas, se você passar a barreira dos 7 dias, ou seja, lembra que eu falei, sempre existe uma barreira. A partir do momento que você ultrapassa essa barreira, parece que o vento leva, né? A gente flui melhor. Então, o primeiro momento da dieta vai ser um momento mais difícil, vai ser um momento mais pesado. Só que a partir daí, depois disso, vai acabar ficando tudo mais fácil e fluindo melhor. Inclusive, a vontade do comer, a necessidade do comer, a necessidade maior do carboidrato também vai diminuir, tá bom? Verdade número 9, a atividade física ajuda mais que medicamentos. E não é papo de educadora física, porque eu falei que eu fiz educação física, mas eu nem atuo. Por que a atividade física ajuda mais que os medicamentos? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que os medicamentos não atuam na raiz do problema, certo? Os medicamentos atuam melhorando os nossos sintomas. Então, eles estão ali para diminuir a oleosidade da pele, para diminuir a queda de cabelo, para diminuir a irregularidade do ciclo menstrual, mas não necessariamente eles estão atuando na melhora da nossa insulina, não necessariamente eles estão diminuindo a produção da testosterona, não necessariamente eles estão ali atuando verdadeiramente nos nossos hormônios. E a atividade física, ela atua diretamente nos nossos hormônios. Como assim, Carol? Quando você faz uma atividade de força, por exemplo, e aí pode ser musculação, pode ser um funcional, um pilates, enfim, atividades onde você desempenha a força, que você trabalha com peso, pode ser o peso do próprio corpo ou um peso excessivo, você faz com que o seu corpo produza insulina. Então, a própria contração muscular faz o seu corpo produzir insulina e essa insulina se torna mais sensível à glicose. O que isso quer dizer? Gente, atividade física faz o que os antidiabéticos deveriam fazer e não fazem, que é fazer com que a insulina que você já produz, mas que está ali e não está desempenhando o papel, comece a funcionar direito. Então, praticar atividade física regularmente torna você menos resistente à insulina, ou seja, a sua insulina ela não é produzida nem mais nem menos, na maior parte dos casos, mas ela começa a desempenhar o papel que antes ela não estava desempenhando. E, a longo prazo, a atividade física controla a ansiedade, diminui a vontade dos doces e dos carboidratos, justamente por atuar diretamente na melhora da insulina, e, por consequência, melhora também os outros sintomas. Caminhada serve? A Bruna está perguntando. Gente, se você é sedentário e você não faz nenhuma atividade física, qualquer coisa que você fizer vai ajudar. Pode ser uma caminhada, pode ser um videogame, né? Hoje em dia tem aqueles videogames que trabalham com o próprio corpo, com o corpo da pessoa. Qualquer coisa que você fizer vai ajudar. Porque você está saindo do sedentarismo e está passando por uma atividade física que vai ajudar na melhora da autoestima, vai te ajudar a fazer melhor a dieta, vai te dar mais energia, mais disposição, vai melhorar seu sono, enfim, vai atuar em uma série de coisas. Agora, se você já faz atividade física e você quer atuar especificamente na melhora da insulina, na melhora do metabolismo do carboidrato, que é o grande X da questão que envolve a síndrome do ovário policístico, você vai precisar de uma atividade que seja mais específica para essa questão, que são as atividades que trabalham com peso. E aí, como eu falei, não precisa necessariamente ser a musculação, mas a musculação, o funcional, o pilates, né? Exercícios que você faça força e não só que você faça trabalho aeróbico, né? Que a sua frequência cardíaca fique alta o tempo inteiro. Mas, se você hoje não está fazendo atividade física, não faz atividade física nenhuma, começa por aquilo que para você é melhor, por aquilo que para você é mais gostoso, por aquilo que você vai ter tendência a fazer sempre. E aí, depois que você adquirir o hábito e você já estiver se sentindo melhor com você mesma, aí você pode começar a aprimorar essas atividades em busca do verdadeiro tratamento aí da questão da insulina, certo? Verdade número 9, é novidade? Ou você já sabia? Funcional com peso do próprio corpo serve? Serve, Gi. Peso do próprio corpo, para muitas de nós, é bastante peso, né? Para mim, por exemplo, é muito peso. Tudo que eu faço com peso do próprio corpo, para mim, cansa muito. Eu tenho que fazer muita força. Então, serve sim. Muita gente também não sabia, né? A Raquel falou que faz funcional, pilates, musculação, entre outros. A Raquel é quase um atleta e a gente não sabia. Su, a zumba serve
meio que naquele exercício que eu falei, né? Se você não faz nada e gosta de dançar, a Zumba pode ser um bom início. Agora, se você já faz Zumba há muito tempo, talvez valha a pena você arriscar aí uma nova atividade, tá bom? Até porque você já deve estar super acostumada, super adaptada ao esforço que você já faz, certo? Verdade número 10, perda de 10% da gordura saturada restaura a fertilidade. Esquece o saturado, eu falei errado. Perda de 10% em gordura restaura a fertilidade. O que isso quer dizer? Para quem é tentante, a gente sabe que tem muita tentante aqui, né? Quem é tentante, coloca eu aqui no chat para mim. Para quem está tentando engravidar, que é uma boa parcela aqui do nosso grupo, perder 10% do peso em gordura ajuda a restaurar a fertilidade. Por quê? A diminuição desses 10% do peso gordo atua melhorando a nossa resposta à insulina, ou seja, favorece a melhora da resistência à insulina, que por consequência vai diminuir a testosterona. E aí, com a diminuição da testosterona, os nossos hormônios femininos acabam falando mais alto e você consegue não só ovular, mas também conceber. Carol, mas eu sou magra, o que eu faço? Presta atenção, é 10% do peso de gordura. Então, não quer dizer que você pesa 50 quilos, você tem que perder 5 quilos. Muitas vezes, a mulher com síndrome do ovário policístico, que é magra, que é esteticamente magra, ela tem um excesso de gordura corporal, que a gente percebe na avaliação física. Então, você pode ter um percentual de gordura alto, mesmo não tendo um excesso de peso. Muito louco isso, né? O ideal é que a mulher tenha menos de 21% de gordura corporal. E eu já vi dezenas, centenas de pacientes no meu consultório que são magras, são esteticamente magras, pesam pouco, usam manequim 36, 38, mas tem 30, 34, 35% de gordura corporal. É o que a gente chama de falsa magra, né? Aquela pessoa que é magra, mas que tem mais gordura do que deveria e menos massa muscular. Então, às vezes, você é magra, mas você precisa melhorar a sua composição corporal para conseguir melhorar a fertilidade. E como a gente faz isso? Diminuindo o percentual de gordura, diminuindo o peso gordo e aumentando o peso magro através da atividade física. É uma junção, né, do que você come e da atividade física que você faz. E a Letícia já falou que ela não é falsa magra, ela é falsérrima magra. Tem gente que sabe, né, que tem um percentual de gordura alto, tem gente que nunca fez avaliação, então não tem muita consciência sobre isso. E aí eu recomendo que faça uma avaliação física para saber o percentual de gordura, para saber realmente o quanto precisa perder. Se você pesa 50 quilos, mas tem 30 quilos de massa gorda, você precisa perder aí cerca de 3 quilos de gordura e aumentar 3 quilos de massa magra, massa muscular, para você conseguir melhorar os seus níveis de fertilidade e favorecer aí a concepção, certo? Novidade para alguém? A verdade número 10? Ou todo mundo aqui já sabia dessa relação do emagrecimento com a fertilidade? A Heloísa falou que tem 24 de gordura corporal e a Nutri quer que ela perca 6 quilos de gordura. Provavelmente, Elo, ela tá querendo que você chegue aí a 20, 19, 20% de gordura, que é normalmente o objetivo mesmo para quem quer engravidar, tá bom? Novidade também para bastante gente. Gente, vamos lá então, né? Eu adoro esse desenho, porque eu acho que ele ilustra muito bem o que a maior parte das mulheres com SOP sentem, né? O que a maioria que está aqui hoje sente. Vocês já viram, né, em algum momento da vida de vocês, na televisão, em revista, desenho, jornal, enfim, um iceberg, né? O que tem de errado nesse iceberg que eu coloquei aqui para vocês? Vamos ver se vocês conseguem identificar. O que tem de estranho ou de diferente nesse iceberg? Muita gente não sabia, né, a novidade sobre a fertilidade. A Luana falou que tem que perder 10 quilos, tendo 23% de gordura. Pode acontecer também de você ter bastante peso, né, e não necessariamente ter o percentual de gordura tão alto. E aí, por isso, o pouco de percentual que você precisa perder representa muito peso ao todo. Muito bem, o iceberg está de ponta cabeça, né? Todo mundo percebeu isso. Por que eu coloquei o iceberg ao contrário aqui? Porque normalmente o que a gente vê do iceberg é a pontinha, né? A gente vê uma pontinha, mas tem um monte de coisa ali por baixo daquilo, né? Mais fundo, mais profundo. E na realidade, com a síndrome do ovário policístico é o contrário, né? A gente vê um monte de coisa. A gente vê acne, a gente vê pelo em excesso, a gente vê ciclo menstrual irregular, a gente vê alteração de hormônio no exame de sangue, a gente vê colesterol, a gente vê o cansaço, a gente vê a necessidade maior de carboidrato, vê a resistência à insulina, a queda de cabelo, e muita gente vê tudo isso, mas não vê a síndrome do ovário policístico. Então, para muita gente que usa anticoncepcional desde 12, 13 anos, até esqueceu que tem síndrome do ovário policístico.
até esqueceu que em algum momento da vida foi diagnosticada como portadora da SOP. E aí, para essas pessoas, o que que fica? Todos esses sintomas. E a pessoa não se dá conta que, na verdade, tudo isso é sintoma da síndrome do ovário policístico. E que o desenho certo para essa situação deveria ser esse aqui. A síndrome do ovário policístico acaba causando resistência à insulina, ou resistência à insulina causa síndrome do ovário policístico. A gente não tem muita certeza, né, nesse momento dessa relação. O que veio primeiro, se foi a SOP ou a resistência à insulina, o que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, é mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente sabe que a portadora de síndrome do ovário policístico, que tem resistência à insulina, acaba desenvolvendo uma série de outras alterações. Alterações estéticas, alterações metabólicas e alterações dos exames. Então, o que a gente tem que, como a gente tem que visualizar isso, como a gente tem que perceber, na verdade, é dessa forma. A SOP como causadora disso tudo, e não esses sintomas, essas alterações, como um simples acaso, ou até como os causadores da síndrome do ovário policístico. A Bruna perguntou, micropolicísticos é a mesma coisa que cisto? Não necessariamente, tá, Bruna? E aí, o que eu entendo que você queira perguntar é se o ovário micropolicístico é a mesma coisa da síndrome do ovário policístico. E não é. Tem mulher que tem cisto no ovário, mas não tem nada disso aqui que está no slide para vocês. Que não tem nenhum sintoma, nenhuma alteração, não tem nada de diferente. E aí, essa pessoa ela não é considerada como portadora da síndrome, ela só tem ovário policístico. Ela vai ter formação de cisto no ovário, mas ela não tem ciclo menstrual irregular, ela não tem dificuldade para engravidar, ela não apresenta alterações no exame, ela também não vai ter sintomas, tá? Então, isso é diferente. A Gabi perguntou, Carol, teria como mandar um slide para a gente no grupo? Eu falei que quem tivesse na aula ao vivo ia ganhar um presente, né? Então, para de me dar spoiler aí, ô dona Gabriela, por favor. Vocês vão ganhar o slide, tá? Quem estiver aqui até o final vai poder baixar os slides da aula ao vivo. Vamos lá? Então, quem vai começar aí com nota 10 de motivação, nosso desafio 10 dias contra a síndrome do ovário policístico, coloca eu no chat. Quero ver muitos eus aqui agora. Mesmo quem respondeu 6, 7, 8, 0 lá na enquete, agora tem que estar com motivação 10, porque eu acho que já entendeu bastante, né? Sobre o porquê a alimentação é tão importante e o que a gente vai promover nesse seu corpício a partir de hoje. E aqui a gente tem os 10 desafios que vocês vão ter nos próximos 10 dias, começando por hoje. Então, eu coloquei o tabuleiro aqui, porque não só porque ele é bonito, mas porque eu quero que todo mundo tenha acesso às informações. Eu vou colocar no grupo também mais tarde, tá? Para todo mundo ter. E eu quero que todo mundo saiba o que exatamente vai acontecer nos próximos 10 dias. Não como uma forma de antecipar e estragar a surpresa, mas como uma forma de vocês poderem se organizar e, de repente, poderem adquirir uma coisa que vocês não têm, se preparar para um dia acabar colocando mais tempo aí na execução da tarefa. Já sabe aquele dia que vai ter aula, aquele dia que não vai ter aula. Então, tem aí as 10 tarefas que a gente vai cumprir a partir de hoje. E, para quem está aqui na aula, vai saber antes, o desafio número 1 é, vocês vão se pesar. Então, para quem se pesou hoje, já sabe o número, é só colocar lá no grupo depois. Eu vou abrir o grupo para conversa. Inclusive, eu vou abrir agora, tá? E aí, quem já tiver o peso, já pode colocar lá. Quem não está na aula vai ficar boiando, mas aí a pessoa vai assistir depois a gravação e vai poder participar também. Então, ó, tô abrindo os grupos, tá? A gente tem 5 grupos, para quem perguntou. Vocês estão lá, né? Mulheres contra SOP, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, hashtag 5. A gente abriu só 5 turmas, que seriam 1.200 vagas. E por que não mais? Porque, gente, né? Vocês percebem que é muita coisa, muita conversa. E por conta disso, eu acabei reduzindo o número de vagas, né? Um pouquinho, acabei limitando um pouco o número de vagas para dar conta de dar a atenção que todo mundo merece. Então, o primeiro desafio é colocar lá no grupo, tá? Qual que é o peso de hoje. Quem não se pesou, se pese, terminando a aula, se tiver balanço em casa. Se não tem balanço em casa, pode pesar até amanhã. São 24 horas para você cumprir o desafio. Então, até amanhã você pode cumprir esse primeiro desafio. Depois de se pesar e de assistir a aula, né? Então, se você está aqui, você já cumpriu parte do desafio 1. Você vai colocar 3 principais descobertas. Então, de tudo que você descobriu hoje na aula, de tudo que eu contei para você aqui, o que para você foi mais legal, o que foi mais bacana, o que para você foi mais novidade.
vai compartilhar essas 3 descobertas lá no grupo. E você também vai tomar durante a manhã, né, durante o dia de amanhã, 400 ml de um chá diurético. Se você é tentante, você pode usar chá verde ou chá branco. Se você não está tentando engravidar, não pretende engravidar nos próximos meses, está se prevenindo ou não está tendo relação, daí você pode usar hibisco, cavalinho ou dente de leão. Importante. Ah, Carol, eu não sou tentante, mas eu também não previno, porque eu também tenho esse pensamento que você tinha, que se eu tenho SOP eu não vou engravidar. Não tome hibisco, tá? Porque mesmo que você não esteja super tentando engravidar, pode ser que você engravide. E aí o hibisco ele pode ser prejudicial, tá? Então, se você corre o risco de você engravidar, não opte pelos chás de quem não é tentante, toma sempre o chá de quem está tentando engravidar, certo? Então, se pesa, coloca no grupo, né, quanto foi o seu peso. Depois de assistir essa aula, coloca lá as suas 3 maiores descobertas. E durante a manhã você tem aí 400 ml de chá para tomar durante o dia, certo? Esse é o desafio 1. Eu vou colocar no grupo, fiquem tranquilas, tá? Vocês vão ter acesso a essa imagem também. Let's go! Vamos lá! Quero saber de vocês quem está super animada para fazer esse desafio valer a pena e quem vai realmente cumprir o passo a passo dos 10 dias. Coloca eu aqui no chat. Eu vou colocar a gravação da aula disponível para vocês lá através de um link, tá? Então eu vou baixar a aula daqui a pouquinho, assim que estiver disponível. Vou colocar lá no YouTube com um link privado. Por favor, não compartilhem esse link, porque não é para todo mundo, é só para o pessoal dos grupos. E aí eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem, tá? E aí, se de repente você perdeu uma parte da aula, chegou depois, não conseguiu acompanhar, a internet estava ruim, não tem problema, você consegue assistir tudo de novo a partir desse link, tá bom? Não vou nem editar, vai ficar aquela parte que ficou fora do ar mesmo, mas daí vocês podem pular, certo? Gente, os chás, eu vou colocar as opções dos chás no grupo também, tá bom? Ju, esse chá não é só para quem quer perder peso, esse chá é para todo mundo, tá? Mesmo para quem é magro, o chá não emagrece. O chá pode te ajudar a perder peso porque ele vai te ajudar a desinchar. E mesmo que você seja magra, mesmo que você não tenha excesso de peso, você pode ter aumento da retenção de líquido, você pode ter aumento do inchaço. Então o chá ele vai ser interessante para todo mundo, ele é para o grupo inteiro, tá bom? Ainda bem que o desafio é chá. Tirei dente e não posso comer nada. Deu sorte, hein, Keila? Olha, a gente nem se falou antes. Simone, eu vou embora, meninas, estamos juntas. Só 400 ml ao longo do dia. Posso tomar mais? Pode. Comecei com um desafio leve aqui, né, para vocês, para todo mundo ter condições aí de tomar. E eu vou carregar no grupo também algumas sugestões de cardápio, tá? Agora, daqui a pouco, terminando a live, ou terminando a aula, para vocês terem aí no que se basear nos próximos 10 dias, certo? Claro que não foi feito cardápio individual, né, gente? O grupo é grande demais. Muita gente me perguntou isso. Carol, esse grupo ele reflete os grupos de desafio? Gente, não. O grupo de vocês tem 250 pessoas dentro do grupo. Os meus grupos de desafios têm no máximo 50. A maior turma que eu tenho, que é do 30/90 dias, tem 80. E ainda assim é 1/3 do número de gente que tem no grupo de vocês. Então é por isso que o grupo do gratuito, né, dos 10 dias contra a SOP, ele não fica aberto durante o dia, a gente não tem tanta interação, porque eu realmente não vou dar conta de responder todo mundo individualmente. Vocês vão ter aulas ao vivo para tirar as dúvidas, especificamente para tirar as dúvidas, mas eu não vou poder ficar o dia todo, né, o dia inteiro respondendo o grupo, como eu faço nos grupos de desafios, porque além de serem 5 grupos, também são 5 grupos lotados, tá? Então, ele não reflete 100% como é o nosso grupo normal, por conta do número de pessoas que estão ali presentes, certo? Gente, espero ter ajudado vocês. Essa é só a primeira aula. Vocês vão ver quando eu colocar lá no grupo o tabuleiro que vão ter outras aulas nos próximos 10 dias. A próxima aula, que são os 8 passos para o controle definitivo da SOP, é imperdível, tem que estar todo mundo lá assistindo. E eu espero que os próximos 10 dias realmente façam uma diferença na vida de todo mundo, tá bom? A Luana falou, existem outros chás para quem é tentante? Lu, que vai ter o efeito diurético que eu preciso para esse primeiro dia, não, tá? Então, tenta seguir ali as recomendações que estão realmente no grupo. Chá de hortelã, ele é ótimo para SOP, porque ele atua diminuindo os pelos, mas ele não é uma boa estratégia para inchaço, que é o que a gente quer nesse primeiro dia de desafio, tá? Então, fiquem tranquilos, gente, toda orientação tem um porquê. Então, é mais ou menos aquilo, né? Fecha o olho e vai, que eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? A Gabi falou, amor, obrigada, estou mega ansiosa. Que legal, Gabi.
Fiquei muito feliz de ter ajudado vocês, de ter trazido coisas novas, né, sobre a síndrome do ovário policístico, ter feito vocês entenderem um pouquinho mais sobre o problema, e a partir do momento que a gente entende a questão, fica muito mais fácil da gente combater e da gente melhorar aquilo. E eu espero que realmente esses próximos 10 dias sejam 10 dias que vão fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? Gente, eu me despeço por aqui, porque eu tenho uma live daqui 20 minutos. Se você quiser continuar comigo, ó, é só ir para o Instagram, @nutricionista_Carol Faria. E eu vou trazer hoje 5 lições que eu aprendi ao descer o insano do Beach Park esse final de semana. Olha só, hein, que legal. E é daqui a pouquinho, é daqui 20 minutos, começa às 21, mas eu vou deixar a aula de vocês antes lá no grupo, para quem não assistiu inteira poder assistir, tá bom? Su, ó, eu coloquei lá no grupo, importante falar, antes de começar a aula aqui, eu coloquei lá as regras do grupo. E eu falei que existem 3 formas de você cumprir os desafios. A primeira forma, que é a forma iniciante, é você fazer o desafio do dia. Então, ou seja, amanhã você vai só tomar o chá e tá tudo bem. A segunda forma é você acumular os desafios. Ou seja, se o primeiro dia é tomar 400 ml do chá e o segundo dia é não comer carboidrato, no segundo dia você vai tomar o chá e não vai comer carboidrato. Se no terceiro dia for, sei lá, pular meia hora de corda, você vai tomar o chá, não comer carboidrato e pular os 30 minutos de corda. Se você topar fazer esse desafio mais hard, ou seja, acumular os desafios, a partir de hoje, a partir de amanhã, você vai tomar 400 ml de chá diurético todo dia. E isso com certeza vai fazer você chegar mais rápido no seu objetivo e ao longo, né, do desafio, depois dos 10 dias de desafio, você com certeza vai ter um resultado muito melhor. Agora, se você está começando nisso, se a sua alimentação é ruim, se você não consegue ter uma rotina muito saudável, fazer só o desafio do dia já vai ser bom, isso já vai trazer resultado para você. Então, gente, vai cada um no seu ritmo, não precisa ter pressa. 5 quilômetros é 5 quilômetros, não importa se você está caminhando ou se você está correndo. A pessoa que está correndo chega mais rápido, mas percorreu 5 quilômetros no final do percurso. A pessoa que está caminhando vai chegar mais devagar, mas também vai percorrer os 5 quilômetros, tá? Então, cada uma no seu tempo, não se pressionem. O grupo está ali para ajudar. Então, tá com uma dificuldade, está precisando, enfim, de algum auxílio, não tem problema, corre lá no grupo, pede ajuda. E se você topar fazer só o desafio do dia, também tá tudo bem, você vai colher benefícios e você vai ter resultado com isso, tá bom? Para quem está aqui agora, eu vou liberar o PDF dos slides. Ai, Carol, mas eu queria tanto o PDF do slide, você não colocou aqui para mim. Gente, eu falei lá no começo que estava tudo bem se você não assistisse a aula ao vivo. Eu sei que nem todo mundo pode, tem gente que trabalha. Horário de verão é ruim, porque para mim era 7 horas, para muitos estados era 6 ainda. Mas, aliás, horário de verão para muitos 6 horas, né? Mas eu precisava honrar a minha palavra e eu preciso beneficiar de alguma forma quem está aqui comigo, tá? Então, quem estava aqui na aula, quem ficou até o final, vai poder baixar agora o PDF que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Quem não estava, infelizmente, depois eu não vou colocar, não adianta me chamar no privado, pedir, implorar, gente, não adianta, tá? Vocês terão outras oportunidades de terem materiais tão bons quanto esses. Fiquem espertos, se programem e se esforcem para conquistar, tá bom? Vou colocar aqui para vocês baixarem. E aí eu já me despeço para poder fazer o download da aula e colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Pronto, tá aí para vocês no chat, é só vocês clicarem aí para baixar o PDF, tá bom? Gente, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima aula.